Olá, meu nome é Igor Gonçalves, eu trabalho com marketing digital aí há pelo menos 3 anos, para quem ainda não me conhece. Eu tenho mais 10 anos de e-commerce, já fiz diversos cursos no Brasil, no exterior, online, presencial, sobre negócios, sobre marketing, sobre gestão. Nesse primeiro webinar, a gente vai te dizer tudo o que você precisa fazer para começar a elaborar uma pesquisa em marketing digital, a elaborar um diagnóstico e também o que é um benchmarking. Também a gente vai te ensinar a elaborar a persona para a sua empresa e adequar o seu público ou as campanhas que você vai fazer no nosso próximo webinar. A gente vai ensinar a fazer isso. Então vamos lá? Então a gente vai começar pela pesquisa. A pesquisa nada mais é do que uma série de sequências, é bem lógico e bem intuitivo, tá? Uma série de sequências que você vai pesquisando e vai levantando alguns elementos amostrais para conseguir chegar nessa pesquisa, a chegar nesse público e quem é esse público, o tamanho dele. Então aqui vai requerer uma grande variedade de fontes de informação. Você vai ver que tudo é realmente muito importante. Mesmo que pareça, isso não pode ser tão importante, esse detalhe eu acho que não tem importância. Mas você vai ver que quanto mais você coloca esses detalhes, mais você tem essa análise minuciosa, mais você vai conseguir chegar realmente no seu público, mais você vai conseguir conversar com esse público com mais eficiência. Então, mesmo que a informação nesse começo pareça um pouco desconexa, ela pode vir a gerar um insight, gerar uma ideia muito valiosa que você pode tirar muitas estratégias dessa ideia e lucrar muito com isso. Então, esses dados podem ser de dois tipos. São os dados primários e os dados secundários. A gente vai explicar melhor como funciona, o que é dado primário, o que é dado secundário, como pegar isso dentro do nosso curso. Aqui nesse webinar a gente vai dar uma breve pincelada para te mostrar o que você pode aprender e o que você pode aplicar hoje mesmo dentro do seu negócio. Então, essa captação de informação e de dados tem que ser muito minuciosa mesmo, como eu vinha falando. Por quê? Porque você vai ter que observar todos os meios possíveis de buscas, tanto gratuitas e alguns pagos também é de se considerar. Então vai tudo, desde a análise do público-alvo, busca, tem uma ferramenta muito importante no Google, chama Google Trends, você consegue tirar alguns insights valiosos, algumas ideias bem valiosas dali. Tem aqui o Insights dentro do Facebook, que é a pesquisa de público. Tem fonte de dados abertas, de pesquisa de público mesmo no Google. Você consegue encontrar alguns bancos de dados. Até mesmo você consegue uma pesquisa presencial, perguntar aí dentro do seu negócio, dentro do seu estabelecimento, fazer pergunta para os seus clientes, fazer pergunta, caso você ainda não tenha aberto uma empresa, caso você trabalhe com uma startup ou com as possibilidades, você pode perguntar para os possíveis clientes, que vai ser a persona que a gente vai mostrar também como você vai elaborar ela. Tem, por exemplo, o AdWords Planner, é uma ferramenta excelente também do Google, também você consegue essa ferramenta gratuita. Tem o Keywords Long e Short Tail. O que é isso? A gente vai te mostrar no curso o que é, como utilizar, o que você pode fazer com essas ferramentas. O que é esses Keywords Long e Short Tail? São palavras-chave e grupos semânticos de palavra-chave que você pode pegar ele e utilizar esse grupo semântico dentro do seu negócio que vai te dar resultados, seja em Google AdWords, seja em ranqueamento de SEO dentro do seu site, dentro do seu blog, dentro do seu YouTube. Então você consegue utilizar essas palavras-chave até para saber o que fazer de conteúdo para entregar para essas pessoas. Tem o Facebook Audience que a gente consegue pesquisar ali, inclusive quantas pessoas estão pesquisando por mês, quantas pessoas estão pesquisando grupos semânticos e palavras-chave. Você consegue também páginas associadas àquela palavra, palavras e páginas associadas à sua persona, onde essa persona vai, o que ela faz, o que ela curte e o que ela gosta de consumir de conteúdos free e conteúdos pagos. Claro, o Trends vai te ajudar muito nisso também, porque o Trends vai te fazer a busca de palavras-chave, a busca de palavras que a sua persona está utilizando para chegar no seu estabelecimento, para chegar num profissional da sua área. Isso é o que? É a organização. Você vai começar a organizar. A partir dessa organização, de todo esse material, de toda essa pesquisa, esses dados, mesmo que pareça desconexo esses dados, ele pode vir ali na frente, ligar em uma outra instância, ligar em uma outra palavra-chave
palavra-chave, isso te dá algumas ideias, te dá alguma ideia de campanha, te dá uma ideia do que fazer e isso é muito lucrativo para você. Então, a gente vai começar a fazer a análise e depois dessa análise a gente vai criar um plano de ação. Essa análise a gente costuma chamar de diagnóstico em marketing digital, que é o que? A gente vai pegar todos os dados disponíveis do seu segmento, do seu público, analisar e colocar ele na sua persona, diagnosticar a sua empresa, a fatia de mercado dela, tipo de pessoa e como você pode atingir. Mas primeiro vamos falar um pouquinho de briefing. O que é briefing? Briefing nada mais é que um resumo do seu negócio, um resumo do seu empreendimento. Nele você vai dizer quais as reais necessidades do seu negócio e para isso você vai precisar coletar também algumas informações. Inclusive eu sugiro que você pegue agora um papel e uma caneta para você começar a anotar essas perguntas que eu vou fazer, porque essas perguntas são bem interessantes e bem importantes para você saber dentro do seu negócio. Então anote, busque hoje mesmo, amanhã levanta e começa a buscar esses dados, a buscar eles, seja qual for o seu negócio. É muito importante que você tenha isso em mente, que você tenha isso bem traçado para saber quem atingir e como atingir. A primeira pergunta é: qual o tamanho do seu mercado dentro do marketing digital? É muito importante que você saiba isso, é muito importante que você consiga delimitar e conseguir atingir esse público e saber o número exato de pessoas que você consegue atingir. Um exemplo, a gente está residindo na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, se a gente for fazer uma busca, por exemplo, de nutrição para uma nutricionista, a gente vai buscar o que as pessoas procuram, qual a palavra e a frase que elas utilizam para conseguir chegar numa nutricionista. Seja eu quero perder peso, como perder barriga, ou tem uma doença crônica, ou tem algum problema, e ela tem buscas. Essas buscas a gente consegue mapear elas, saber quantas buscas estão mensais, buscas diárias. Inclusive nos últimos 5 anos a gente tem toda a fonte de dados, toda a análise que a gente consegue fazer desses dados e a gente pega todos esses números e traz para o nosso insight para a gente saber qual é o tamanho do público, qual é o tamanho do mercado e como a gente pode aplicar e atacar eles diretamente. Então aqui pode realmente ser procurado tanto no Trends como uma análise de público e também a palavra-chave de número de busca diárias. Você vai conseguir ter um grande insight aí só de saber esses números. A segunda pergunta é: onde o seu público está? Qual rede social ele está utilizando? Porque aqui você já vai começar a trabalhar com uma persona, já vai saber onde o seu público está, vai saber ele usa Facebook, ele usa Instagram, ele usa Twitter, ele te busca no Google. Então isso tudo você já vai conseguir saber onde que ele está. Então anote aí essa pergunta: onde o seu público está? E comece a pesquisar em qual rede social ele está inserido, qual rede social ele tem maior afinidade. O próximo tópico é: analise o material que a sua empresa já tem na internet. Aqui é para quem já tem um trabalho sendo desenvolvido, você vai dar uma olhada e vai fazer uma análise crítica mesmo. Olha, esse post está funcionando, esse post não está funcionando, essa headline, esse título não está convertendo, ou as pessoas não estão abrindo meu e-mail marketing. Aqui é caso você já faça esses serviços, caso você já tenha isso, já tenha essa comunicação com o seu público, você vai fazer uma análise crítica e vai ver o que funciona realmente e o que não está funcionando. Nomear os seus principais concorrentes e fazer o benchmarking. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre como fazer esse benchmark. A gente mostra no curso, mas a gente vai mostrar hoje também nesse webinário como você faz esse benchmark, como você faz essa pesquisa. Então, dentro do benchmark, você precisa ver qual é o maior concorrente do seu mercado. Então você vai ver o seu concorrente direto e qual o maior concorrente do mercado em geral. Também você vai ver o segundo maior concorrente do mercado geral e vai tentar trazer um padrão, vai tentar achar aí um padrão entre eles, um padrão entre o primeiro maior concorrente do mercado, do segundo maior e o seu concorrente direto, seja ele regional, seja ele municipal, na sua região. Então você vai começar a traçar esses padrões para ver o que essas pessoas estão fazendo de certo, para elas estarem no topo do mercado, o porquê que eles estão liderando o mercado, o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado, mas traçar um padrão e ir anotando esses padrões, porque pode te gerar algumas ideias. Então, você precisa também ver qual é a empresa que... Talvez você tenha uma empresa, digamos, que venda água, mas tem uma água que nem a Água Voz, que é muito mais cara. Então esse valor agregado, essa percepção de valor também é importante. Então é importante você saber o concorrente que cobra mais caro pelo mesmo serviço e o que ele faz de certo, o que ele faz de errado. Então isso aí vai já entrar no benchmark. Então você deverá separar todos esses concorrentes
e fazer uma análise um por um. Então é uma análise minuciosa de concorrente por concorrente, vai ver todos os pontos fortes, todos os pontos fracos de cada um desses concorrentes em cada uma das redes sociais. Eu sei que pode dar um pouco de trabalho, pode parecer muita coisa, mas dá para ir fazendo aos pouquinhos, dá para você ir juntando esses pensamentos, esses insights e já vai melhorando e aplicando ele no seu negócio. Então você consegue ver aí o que eles têm feito efetivamente e o que está dando certo, o que está dando errado. Então cada um deles você vai colher o máximo de informação possível e depois de você obter todos esses dados, você vai olhando e vai vendo se tem padrão e vai vendo o que você pode implementar diretamente no seu negócio. A gente costuma dizer para os nossos clientes, costuma dizer no curso, que é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montar esse quebra-cabeça. Você tem muitas peças, você tem peça aí da pesquisa, tem peça do benchmarking, tem peças do trends, de análise de público, e você tem que montar aquele quebra-cabeça. E para montar esse quebra-cabeça, nada melhor do que você fazer esse planejamento, fazer essa pesquisa e olhar o que os seus concorrentes estão fazendo de certo ou errado. Porque é como se fosse aquela foto que vem na caixa do quebra-cabeça. Vem aquela imagem que ali dentro, seja de 1000 peças, seja de 10.000 peças, você vai ver que tem as pecinhas para você montar aquela imagem que está na caixa. Essa foto é todo o estudo que você vai fazer em cima dos dados que você já tem para você fazer esse planejamento e ver onde pisar e ver aonde você deve ir daqui para frente. Então, falando em diagnóstico, a gente vai aprofundar um pouco mais agora. Por quê? Porque o diagnóstico é uma das partes mais fundamentais dentro do planejamento que você for fazer. Porque é nele que a gente vai levantar os problemas que está rodeando todo o problema da sua marca, todo o problema da sua empresa. Talvez você não consiga vender, talvez você não consiga aumentar o preço, talvez você não consiga... Então, isso tudo são problemas que estão envoltos ali na marca e a gente vai conseguir conversar com ele, a gente vai conseguir solucionar alguns deles no diagnóstico. Então, através desse diagnóstico, a gente consegue enfatizar muito as possibilidades de entender aí como os seus clientes estão sendo atraídos e quais são realmente os investimentos que podem ser feitos pensando sempre no retorno que aquilo vai trazer. Então, esse retorno é muito importante. Dentro do marketing, não existe certo ou errado. Existe apenas aquilo que dá retorno e aquilo que não dá retorno. Então, seja lucro, seja share de marca, esse investimento em marketing, ele tem que trazer um retorno. Se ele não está te trazendo um retorno, ele deve ser cessado e você começa a estudar o porquê que ele não está trazendo retorno. Será que a mídia está errado? Que a conversa está errada? Que você está conversando de um jeito ineficiente com a sua persona? Então a sua empresa tem que buscar novos meios de explorar aquele público, de explorar todo o seu mercado. O importante disso tudo que eu estou falando é para você conseguir buscar, ver através dos números. É ver se esse investimento que você está fazendo, seja num carro de som, seja num digital influencer, se isso trouxe algum retorno. Se você investiu R$10 e voltou R$11, você tem R$1 de lucro, então você pode investir mais, claro, respeitando aquele público, respeitando aquele mercado que você tem. Então você tem lucro investindo, você segue investindo, você começa a buscar novas alternativas e começa a ter novas ideias de como você pode realmente atingir aquele público. Agora, se você estiver perdendo muito dinheiro sem ter retorno algum, tem um problema muito sério. Então você precisa estudar os novos meios de atingir o público efetivamente, talvez mudar a plataforma mesmo, talvez mudar 100% a sua empresa, talvez mudar a sua identidade visual, trazer mais valor. Então são problemas mais técnicos e você precisa tomar cuidado com isso, caso tudo que você faça, tudo que faça de publicidade, tudo que faça de parceria, de influenciadores não dê certo, você precisa rever a sua empresa, o seu negócio. Então a gente vai começar um pouco a falar de planejamento. Planejamento é aqui que você colhe tudo que você aprendeu e tudo que você trouxe da pesquisa e do diagnóstico. Então você vai usar o Trends ali para saber o momento exato de fazer uma campanha e vai achar os padrões exatos e procurar as brechas que os seus concorrentes muitas vezes, na maioria das vezes, não estão utilizando. Então você deve pensar nos seus objetivos, qual é o seu objetivo, traça ele,
curto, médio, longo prazo, se eles precisam ser muito bem definidos e você precisa se lembrar dele diariamente. Então a gente sugere que você pesquise um pouco o método, a gente utiliza um método aqui na empresa que chama OKR, que chama Objetivo, Chave e Resultado. Existem diversos artigos falando sobre esse tema, eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a crescer a sua empresa, eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a melhorar o jeito que você organiza esses objetivos. A gente vai passar aqui algumas possibilidades onde você pode aplicar o planejamento, que a gente já utilizou na empresa, já utilizou nos nossos clientes. Primeiro é fortalecimento de marca, mostrar valor do produto. Por exemplo, você tem 3 filiais e precisa aumentar a venda numa determinada filial, num determinado ponto de venda. Então você calcula aquilo e começa a fazer campanhas destinadas ao PDV 2, ao ponto de venda 2, ao ponto de venda que você precisa aumentar aí esse número de vendas. Você pode, por exemplo, aumentar o share de marca, seja em qualquer cidade, seja no total, então você vai calculando, aumentar ponto de venda, fortalecer vínculos com afiliados, então você consegue ter uma série de objetivos bem traçados e esses objetivos trazer resultado para sua empresa. Então, aí agora a gente entra um pouco para falar na persona, que eu falo tanto. O que é essa persona? Como elaborar essa persona? Essa é uma pergunta muito importante que você tem que identificar quem é a sua audiência, o que eles fazem, o que eles gostam, o que eles amam, o que eles não gostam de fazer. Para você conseguir entender quem é o seu público, você precisa desenvolver algo que a gente chama de persona. Persona é a representação do seu público-alvo. Então é muito importante, mas você precisa ter muito cuidado para não confundir o público-alvo, porque o público-alvo é uma coisa e a representação do público-alvo é outra. Público-alvo é idade, gênero, escolaridade, então são mais dados demográficos. A persona também tem os dados demográficos, mas ela vai muito mais além. Ela pega hábitos, pega desejos, necessidades, os maiores medos, os maiores problemas da persona. Então, ela vai muito além do só aqueles dados demográficos e ela vai permitir que você entenda como enviar uma mensagem, como compartilhar e difundir dentro do seu público a mensagem que vai realmente tocar ele. Isso é muito fundamental para identificar e conseguir traçar com mais facilidade as soluções para o problema específico da sua empresa. Então você vai precisar responder algumas perguntas imaginando uma pessoa real. Então você se coloca no lugar dessa pessoa e começa a se perguntar, imaginando que você é essa pessoa que vai comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. Vale a pena até você ir e conversar com seus clientes, caso você já tenha um estabelecimento, converse com eles, pergunta o que ele gosta, o que ele não gosta, e começa a conversar, tem uma conversa mais light, uma conversa mais leve e tenta captar isso dele, captar essas perguntas, o que ele quer, o que ele deseja com a sua empresa, onde ele quer chegar, o que ele quer fazer realmente. Então, até conversar com as pessoas no ponto do ônibus, na rua, traça a sua persona e vê qual a idade dela, se é homem, se é mulher, qual a classe social dela e sai para procurar essas pessoas na rua e fazer algumas perguntas, entender mais como ela pensa, entender mais o que ela quer. Então você consegue disso talvez na internet, em ponto de ônibus mesmo, em fóruns, blogs. Então você procura as pessoas que têm o mesmo interesse das pessoas que compram de você e conversa mais para entender essa pessoa. Você deve se responder essas questões e incluir as informações detalhadas sobre a pessoa. Então sempre tenha em mente como o seu negócio pode impactar de forma positiva essa persona. Como o seu negócio pode ajudar essa persona a conseguir o que ela quer, a conseguir fazer o que ela deseja. Você pode desenvolver aí 1, 2, 5 personas para cada produto. Por quê? Porque tem diferentes tipos de pessoas que compram o mesmo produto. É bom você saber quem são essas pessoas e como conversar diretamente e especificamente com cada uma delas. Quanto mais você conseguir conhecer, entender o seu público para direcionar a comunicação do jeito certo, mais resultado você vai ter. Então você vai saber exatamente o que você está vendendo e como pode fazer uma diferença real na vida delas. Então, conhecer o seu público é o primeiro passo para você conseguir identificar os seus reais problemas e conseguir solucionar aí da melhor forma. No curso, a gente vai te dar diversos exemplos e exercícios também para que você consiga montar uma persona com eficiência, montar uma pessoa com rentabilidade. Então, a gente vai te mostrar tudo no curso. Isso que eu estou passando é uma breve pincelada dos tópicos para que você consiga entender um pouquinho do que a gente vai falar no curso, mas dentro dele a gente vai esmiuçar mesmo todos os dados
esmiuçar a persona, o que perguntar, o que não perguntar, como deixar essa persona leve, como deixar essa pergunta para a persona muito mais eficaz e de um jeito mais natural. Então a gente vai falar um pouquinho de objeções agora, a gente já está acabando o nosso tempo, mas a gente vai anexar essas objeções porque eu acho muito importante. Porque, por exemplo, a pessoa vem e não compra, tá? E por que ela não compra? Ela tem uma objeção, seja ela não está vendo o valor daquilo, ela não tem dinheiro para comprar, ela acha que o seu concorrente é melhor. Então a gente trata essas objeções. Cada objeção é um tijolinho. Esse tijolinho constrói um muro, a gente chama de muro das objeções. Então, a gente vai passar de comparador a comprador. Comparador é onde o usuário, o seu cliente, ele está comparando produtos com a bagagem que ele tem na mente dele. Então, se o preço está caro, se está barato, se realmente funciona, se algum amigo, algum conhecido já usou aquilo, já utilizou aquele serviço, já comprou, o que eles acham que é o ciclo social, é muito importante. Se isso vai dar certo no segmento dele. Então, tem algumas objeções que você pode ir tirando tijolinho por tijolinho e conseguir diminuir parcialmente ou destruir totalmente esse muro de objeções. Então, é aqui onde a gente trabalha todas as objeções, todos esses problemas que os seus clientes trazem para você do seu produto, do seu serviço. Essas objeções servem mesmo como tijolinhos, a gente vai retirando um a um até que essa parede saia e o seu cliente consiga comprar o seu produto, utilizar o seu serviço. Então, essa quebra se dá por quebrar as objeções que ele tem. Uma a uma, você vai retirando as objeções e acariciando o sistema neocórtex dela. Dentro do curso a gente vai mostrar como que funciona neocórtex, sistema límbico, a gente vai mostrar como atingir o límbico, nunca conversar com o neocórtex, sempre conversar com o sistema límbico. A gente vai mostrar isso e no próximo webinar que a gente for fazer, explicando o curso, explicando o funil propriamente dito, a gente vai dar uma pincelada também em límbico e neocórtex para mostrar para vocês como funciona e como a gente pode trabalhar aí no seu público utilizando o sistema límbico. Então existem diversas objeções e a gente vai esmiuçar ela minuciosamente no curso mesmo. Então agora é só para mostrar mesmo para vocês, dar uma leve pincelada e dizer o que vai ter no curso, o que não vai ter e como que vai funcionar. Vamos recapitular então. Toda pesquisa, o planejamento, diagnóstico, persona, concorrente ou benchmarking, público, mensuração e objeções. Essas são todos os pré-requisitos que você precisa ter para conseguir implementar o curso, para conseguir implementar com eficiência todo o curso no seu negócio. Então é isso, o nosso webinar não vai se estender muito, já está um pouco longo. Eu só queria dizer que essas vendas vão ficar disponíveis até domingo pelo Hotmart. Ou se completarem 50 pessoas dentro do curso, a gente vai fechar essa primeira turma e você vai conseguir entrar só na outra turma. Então a gente não consegue garantir que vá ser o mesmo investimento quando a gente voltar a abrir o carrinho. Então 497 você consegue dividir em até 10 vezes pelo Hotmart. Fica menos de R$ 1,89 por dia. Tá tranquilo isso. Você tem, entrando no curso agora até domingo, você vai ter 15 dias para conversar com a gente, 15 dias para ver se você é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você vai se adaptar à didática, a como que a gente vai ensinar, aos exercícios, se você vai ter tempo ou não para fazer os exercícios. Então tudo isso a gente vai te mostrar, tudo isso você vai ter a oportunidade de experienciar para depois decidir mesmo se vai querer ou não. Caso você não queira o nosso curso, a gente vai te devolver 100% do valor investido. Então realmente não tem por que não comprar agora. Se você não gostar, a gente te devolve todo o dinheiro. Então o nosso carrinho vai ficar aberto até domingo agora. Fechou domingo, a gente vai fechar os carrinhos, estancar a venda e trabalhar com as pessoas que já estão dentro do nosso curso. Então, eu sou muito grato, muito obrigado. No próximo webinar, a gente vai falar de todas as próximas etapas do funil, desde como atrair o seu cliente, como conversar com ele, gerar valor para a sua empresa, fazer vendas e reter esse cliente para seguir vendendo no que a gente chama de esteira de vendas. Então, caso você ainda não esteja inscrito na nossa lista, o link está aqui embaixo e te vejo no próximo webinário. Muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado pela sua presença. Até logo.